Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para os médiuns, que é sobre a utilidade da mediunidade. Você tem uma mediunidade e a sua mediunidade é útil. A mediunidade é um dom natural, é uma condição física que depende de uma certa modificação na formação da glândula pineal, que por sua vez atua sobre o cérebro em formação, construindo uma rede neural específica que possibilita que o conjunto cerebral de uma pessoa a torne mais suscetível às influências do plano espiritual, e isto a qualifica como médium. Portanto, é um dom natural que não depende de religião, nem de raça, nem de credo, ou de qualquer outro condicionamento humano. Simplesmente a pessoa nasce para ser médium. Esta condição de fazer com que uma pessoa venha ao mundo, renasça, portando esse dom, se dá muitas vezes por conta das combinações que se faz no plano espiritual pelo próprio reencarnante, junto com seus mestres espirituais, junto com seu mentor espiritual, e estas pessoas reunidas no plano espiritual, juntamente com você, médium, antes da sua reencarnação, acharam por bem que para o seu progresso, para a sua melhoria como ser humano, você nascesse com essas possibilidades, para que pudesse utilizar isso para o seu próprio progresso. Partindo do ponto de vista de uma análise simplista sobre a mediunidade, ela é simplesmente uma porta ou uma janela que se abre para o plano espiritual. Através dessa janela, se vê o mundo espiritual, se ouve o mundo espiritual, ou se capta a mente dos espíritos, cujo conteúdo intelectual ou emocional é trazido para o plano físico através da psicofonia ou psicografia, ou outras formas de mediunidade que existem. Então podemos concluir que a mediunidade é um dom natural e que bilhões de pessoas no mundo as têm em um determinado grau de desenvolvimento. Então existe uma infinidade de mediunidades em todas as atividades humanas, onde pessoas que se dedicam a determinadas atividades acabam por atrair influências espirituais de espíritos que vivenciaram ou praticaram aquelas mesmas atividades, e ao desencarnarem, muitas destas continuam ligadas mentalmente a pessoas encarnadas, inspirando-as em suas diversas atividades. Podemos concluir que a maior parte dos pendores mediúnicos são úteis. Mesmo que a pessoa não saiba que a sua fonte de inspiração, seja na arte, na ciência ou em qualquer outro trabalho, esta fonte de inspiração situa-se em sintonias que se estabelece com espíritos desencarnados, que continuam a alimentar a busca mental de qualquer encarnado. Isto se dá tanto para as coisas boas quanto para as coisas más. Muitos crimes são perpetrados sob a influência de espíritos perversos. Muitas conquistas científicas são realizadas por inspiração de espíritos que evoluíram na ciência e de alguma forma desejam colaborar para o progresso da humanidade encarnada. Mas partindo do ponto de vista de algumas mediunidades que são utilizáveis nos centros espíritas, cujos médiuns já nasceram com a missão, o pendor de estarem ligados ao espiritismo para, através da mediunidade, servir aos espíritos. Estas mediunidades só se tornam úteis quando este médium se aproxima do espiritismo para que possa estudar essa mediunidade, compreendê-la, trabalhá-la e utilizá-la em benefício das pessoas que sofrem, sejam pessoas encarnadas ou sejam pessoas desencarnadas. Então, toda mediunidade onde o médium possa exercer o domínio sobre a sua mediunidade se torna, por esse fator, uma mediunidade utilizável. A missão do médium psicofônico é servir aos espíritos sofredores.
porque na utilização da psicofonia, o médium consegue aliviar o sofrimento dos espíritos sofredores, abreviando o tempo em que passam mergulhados nos intensos sofrimentos que se desenvolvem nas regiões escuras do plano espiritual. O médium psicógrafo, por sua vez, consegue trazer para o mundo físico as mensagens, as ideias dos espíritos desencarnados, seja através das mensagens consoladoras que são trazidas aos familiares, muitos deles em desespero, por não conseguir entender a naturalidade da temporária separação através da morte do corpo físico, seja as mensagens psicografadas dos espíritos elevados que trazem esperança, fé, consolo e abnegação aos encarnados. Seja através da vidência, onde o médium pode vislumbrar o plano espiritual, traçando diretrizes para trabalhadores ou mesmo espíritos doentes que necessitam que a sua situação no plano espiritual seja traduzida para quem pode ajudar, e muitas vezes as pessoas que podem ajudar são outros médiums de outras qualificações, que sem o dom da vidência ficam muitas vezes impossibilitados de trazer uma maior eficiência ao trabalho que exercem. Seja pela possibilidade de ouvir os espíritos com suas dores e seus lamentos, para que possam direcionar a estes algum tipo de socorro através da oração, através da mentalização de pessoas, familiares e grupos que se dedicam ao trabalho de levar uma construção mental positiva àqueles que mais sofrem, estejam no mundo físico ou estejam no mundo espiritual. Na verdade, ninguém vem ao mundo médium por acaso. A mediunidade é um dom que precisa ser trabalhado para que se torne um benefício, tanto para o médium quanto para aqueles que dela necessitam. A mediunidade é uma ferramenta de trabalho e ela precisa ser utilizada. Uma ferramenta que é abandonada no canto, ela acaba por ser carcomida pelo tempo, a ferrugem a destrói. A mediunidade, de certa forma, se comporta como uma ferramenta. E como é uma antena para o plano espiritual, esta antena não se fecha somente porque o médium resolve não utilizá-la. Na verdade, quando se utiliza a mediunidade, ligando-a aos espíritos superiores, através do trabalho caritativo que se exerce ao vincular a sua mediunidade em um grupo trabalhador, cada pessoa, encarnada ou desencarnada, que se beneficia do socorro, amparo, proteção concedidos através da sua mediunidade útil, existe um mecanismo de retorno que nos beneficia através dos vínculos de fraternidade que se fortificam quando alguém, de alguma forma, consegue elevar-se acima do próprio sofrimento, de forma clara, cristalina e objetiva, através dos seus dons mediúnicos. Mas esta mediunidade não utilizada, não vinculada a um grupo trabalhador e continuando como uma porta aberta para o plano espiritual, acaba servindo de veículo de desequilíbrio através dos inúmeros processos obsessivos, quando espíritos desequilibrados, doentes ou obsessores, sentindo em uma pessoa a presença da mediunidade, passam a se utilizar dela, consciente ou inconscientemente, trazendo uma infinidade de desequilíbrios, doenças de natureza física ou mental, inutilizando a mediunidade e a pessoa para qualquer benefício que dela pudesse advir. Por isso, a doutrina espírita nos ensina que, ao se detectar a presença de uma mediunidade em nossa vida, seja em qualquer momento, há necessidade de se procurar um centro espírita para que se possa estudar e aprender de acordo com a metodologia estabelecida por Allan Kardec e os preceitos fundamentais do Evangelho de Jesus, que nos determina dar de graça o que de graça recebemos, sob a égide de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós, e de espalhar as bênçãos do amor e da caridade sob qualquer aspecto a que a nossa mediunidade se reveste, em benefício de todos quantos dela necessitem. A mediunidade com Jesus é uma bênção que ilumina
o espírito do médium, através do trabalho por ele desenvolvido. Sempre com humildade, lembrando que o portador da mediunidade muitas vezes é um espírito devedor, cujo dom veio em sua vida para que pudesse reconstruir-se, aproximando da construção dos dois valores que nos unem a Deus e nos libertam dos mundos de sofrimento, angústia, tristeza e misérias, através da conquista de nos libertarmos de nossas próprias mazelas interiores. Que a sua mediunidade seja sempre um benefício para você e para quantos delas se servirem. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos. Muito obrigado.